Bom, beleza. Então, hoje nós vamos falar, então, dos serviços de rede, DHCP, DNS e o NTP no Linux. Tá? Então, uma pergunta. Para que serve o DHCP, para que serve o DNS e para que serve o NTP? Tempo. O DHCP ele fornece o IP automaticamente, né? Isso. Na verdade, vamos melhorar esse conceito, né? O DHCP ele é um serviço de configuração automática de cliente, né? Ele dá o endereço IP e dá mais uma série de informações de configuração de rede para as estações, né, para os clientes. Beleza. Antônio... O DHCP gerencia os endereços IP por endereço MAC. Melhora isso aí. Que por um lado mas por outro não é bem assim. O DHCP, ele sim, ele tem que ter uma relação dos endereços MAC, né, das interfaces de rede, justamente porque ele mantém a associação de endereço IP e endereço MAC dos equipamentos, né? Mas assim, eu não tenho... como é... O endereço MAC, ele é necessário, mas a configuração não necessariamente ela é baseada no endereço MAC. Né? A configuração do endereço IP não necessariamente é baseada no endereço MAC, mas pode ser, né? Eu posso vincular. O servidor de DNS, ele é um domínio, né? Na verdade, é o Domain Name Service, né? É o servidor de nome de domínio. Ele simplesmente faz a tradução de o que a gente chama de um FQDN, um Fully Qualified Domain Name, né? Aquele www.google que vocês digitam no navegador, né? O servidor de DNS, ele converte esse endereço, né, esse nome, em um endereço IP. Por quê? Porque se a gente fosse decorar todos os endereços IP de todos os sites, ia ser uma desgraça. Tá? E o servidor de NTP é o Network Time Protocol, que é o protocolo de gerenciamento de hora. Guilherme ali, ó, foi no Google. Ah, excelente, excelente. Eu admito, pelo menos eu estou pesquisando, né, sir? Mas o bicho, a partir do momento que o cara que não sabe, ele vai atrás, já está dado o primeiro passo. Se ele foi atrás, é porque ele vai saber, não é isso? O DNS eu lembrei do curso técnico, por cima, assim, lembrava da tradução dele, da conversão de endereço. Foi isso que eu lembrei, assim, queria dar uma resposta mais técnica, mas basicamente é isso. O DNS, de uma maneira bastante simplista, ele converte endereço em IP e IP em endereço. Tá? Ele tem outras funcionalidades, é claro, mas tem a função básica dele é essa aí. Mas então, vamos lá. Né? A gente já falou do gerenciamento de pacotes, isso aqui é só para lembrar, né? Do Yum, que é o nosso gerenciador de pacotes, para fazer a instalação dos serviços. Vou te interromper um pouquinho. Se tu puder deixar a tua tela aberta só no... Coisinha fica melhor para a gente acompanhar, que está aberto junto o... Ah, sim, o Meet. Isso. Yes. Tá? Então, vamos lá. O que é DHCP? DHCP é Dynamic Host Configuration Protocol. Ou seja,
protocolo de configuração dinâmica de hospedeiro, ou de estação, né? O que esse cara faz? Ele entrega as configurações de rede para as estações se configurarem automaticamente. Então, quando eu coloco um equipamento na rede, tá? A placa de rede dá um berro lá. Na verdade, o sistema operacional ele dá um berro, né, através da placa de rede, lá na rede, dizendo assim, ó, Discover, tem um servidor de DHCP na rede. Se eu tiver um servidor de DHCP na rede, esse servidor de DHCP vai dizer assim, opa, tô aqui, ó, eu sou o servidor de DHCP. Aí, o que ele faz? Ele diz assim, ó, eu tenho o endereço tal aqui, você quer ficar com ele? Aí, o cliente, ele fala, não, beleza, eu quero, então, o endereço IP. E aí, o servidor de DHCP manda um ACK, né, um acknowledge, dizendo, ok, esse endereço IP está configurado, está bloqueado para o seu uso, tá certo? Então, o servidor de DHCP, ele é um alugador de endereço IP, literalmente, tá? Tanto é que, quando a gente fala, alugador não, ele é um locador, né? Alugador foi horrível. Ele é um locador de endereço IP. Então, a máquina, para ela poder funcionar na rede, ela precisa de um endereço IP, ela precisa de um endereço de rede, tá? O endereço MAC é enlace, ali, um pouco acima da camada física, mas ainda é baixo nível, né? Para que as aplicações funcionem, para que eu consiga rotear os meus pacotes, eu tenho que ter um endereço de rede, né? Que o roteamento só porque eu tenho endereçamento de rede, tá? E aí, eu começo a pensar 200 coisas e daí trava, né? E aí, o que esse cara faz? Ele é um locador de endereço IP. Eu entro na rede e eu preciso de um endereço para trafegar os meus dados, né? Tanto dentro da rede como fora, como acessar outras redes, acessar a internet. Eu vou lá, peço um endereço para esse cara, e esse cara, ele me empresta por um determinado tempo, que é o tempo que a gente chama de lease time, tá? Então, vocês já devem ter visto que eu tenho como configurar, tanto nos roteadores que vocês têm em casa, pessoal que já mexeu com Windows Server, pessoal aí mais audaz que já configurou Linux, servidor de DHCP com Linux, vê que tem ali o que a gente chama de lease time, que é o tempo de empréstimo do endereço, tá? Como é que acontece esse negócio? Botei a máquina, o sistema operacional foi lá, disparou uma requisição para o servidor DHCP, e o DHCP, ele oferece o endereço IP dizendo qual é o tempo que eu posso ficar com esse endereço, tá? O que acontece? Quando chega na metade desse tempo, a estação, normalmente, ela pede uma prorrogação de tempo, tá? Então, eu sempre vou prorrogando enquanto eu estiver com a máquina ligada, tá certo? Quem de vocês já teve problema com, principalmente aí com um estabelecimento comercial de algum parente que botou um Wi-Fi e aí depois de algum tempo os clientes não pegavam endereço, parava de funcionar, dava problema? Já tiveram um problema desse tipo? Na empresa, no hospital Ernesto Dornelles. Exatamente por isso que o Davi falou, porque acabaram-se os endereços IP. Sim, exatamente. Por exemplo, vamos supor um show de alguma casa, tem um limite, né? Isso. Por exemplo, um show no Beira-Rio ali, Wi-Fi liberado. Chega uma hora que não tem mais. Aí, claro, né? Depende de como você configurou a rede. Mas, assim, é muito comum você pegar um AP desse doméstico, né? Tinha um camarada meu que tinha um bar. Aí ele botou e, assim,
Ele falou, pô, toda vez que eu reinicio aqui, tal, ele funciona funciona durante um dia, 2, e daqui a pouco dá problema. Aí eu falei, cara, o teu problema é com o lease time. Quanto tempo as pessoas ficam no bar? 2 horas? 3 no máximo? Né? Você tem que dar um lease time, né, para endereço dessas pessoas de 2 horas. Porque o que acontece? O servidor de HCP, se ele tiver com 1 semana de lease time, vai ficar 1 semana o endereço IP bloqueado para o camarada aquele que foi tomar uma cerveja. Aí nós ajustamos lá e resolveu. Tá? Então, esse é um tipo de coisa que vocês têm que levar em conta. Tá? Observem bem. Mas, ô Antônio, isso aqui isso aqui que você está falando aí é carga de configuração. Que AP que é? O Biquit da Unify. Olha, eu vou te dizer que é um equipamento excelente, cara. Não, isso aí é caca de configuração. Isso aí é falha de configuração. Bom, o nosso Linux, ele pode ser um servidor de DNS. Tá, mas esses IPs já utilizados. Eu, hein? Esse tipo de coisa aí, Antônio, eu só vi quando tinha o que a gente chama de um ROG DHCP, ou seja, tinha mais de um servidor de DHCP e existia sobreposição de endereçamento. Tem que ver se não tem alguma caca aí. Isso é muito legal, acontece bastante quando o usuário, ele, né, aquele camarada, gente boa do usuário, vai lá, como o Wi-Fi não pega direito lá na sala dele, ele pega aquele Wi-Fi lá que ele tinha guardado em casa, né? Aquele que eu não usava mais, leva e coloca na rede. Eu tive muito problema desse aí. Em órgão público acontece bastante. Olha aí o que o Tribunal de Justiça do Estado está passando. Home office. Só que alguém devia estar usando um Windows pirata. Aí entrou um ransomware. Agora estão pedindo uma banana de dinheiro para liberar. Tá, mas ó, quem estava na aula de ontem, a gente estava falando a respeito disso, né? Quem faz a disciplina de gerência de infraestrutura. O negócio é o seguinte, só o backup salva, cara. Como é que os caras não tinham backup disso? Backup em fita magnética guardado lá no fundo do baú. E uma coisa é você perder 1 hora, 1 dia de coisa. Agora você perder tudo. É isso aí. É isso aí, Antônio. Tem um backup de 90 dias de outro prédio. Beleza, se perder, perdeu 90 dias. Entendeu? Sim, é isso que eu pensei. Como é que não tem backup? Na hora que falaram assim que tava com problema, eu disse: backup e banana pro hacker. Uhum. Né? Simples. A gente tem, o Antônio está dizendo ali, ó, tem o backup diário junto no data center, a gente tem uma unidade de fita com, sei lá, 200 fitas, faz os backups e uma vez por mês, eu acho que junta todas aquelas fitas dos backups antigos e vai com um cofre, não sei, eu acho que é lá no centro. Lá. E é isso. Porque se cai um avião ali, pô, tem tudo, né? Pode perder alguma coisa, mas a perda... Porque uma coisa é você perder 1 semana de processo, você perder 1 dia de processo, agora você perder tudo do eletrônico, vocês me desculpem, mas olha, isso é inadmissível.
principalmente para um órgão que tem dinheiro, porque o judiciário tem dinheiro. É o que mais recebe, né? É o que Exatamente. mais recebe. E mais, não é baratinho. Não é baratinho, não. E fazem, sinceramente, serviço porco, que é o. Até. Não vou pegar só o judiciário, vamos pegar o SUS aí. Por exemplo, a página do. Tem página de. Tem página, por exemplo, de banco estatal, aliás, de banco não, de estatais, que, aliás, de órgãos do governo federal, de autarquias, que tá ali não seguro. Dá para acreditar. Aí teve um hacker que entrou na página do SUS e deixou um aviso lá: façam esse serviço direito, é uma vergonha você ter uma página desse jeito. Ele disse: você acha que é brincadeira? Aí ele colocou uns dados ali, ó. Eu tenho os dados pessoais de vocês. Se eu conseguir, se eu entrar a próxima vez e estiver da mesma maneira, eu vou expor os dados pessoais de vocês. É uma vergonha. Entra dinheiro, mas isso aí é aquela coisa, né? A falta de vontade é, às vezes, a desculpa para privatizar. Não sei se desculpa para privatizar, o que é, sei que é uma bagunça. Você sabe qual é o problema, né? Gestão. Sim, exatamente. Essa é a malandragem. Dinheiro para fazer tem, só que é a malandragem, né? É gestão. Aí o cara diz, não, temos que contratar tudo na iniciativa privada. O que ninguém levantou ainda, mas que vai estourar, é que o tribunal, quer dizer, apareceu pouco, né? O Tribunal de Justiça, quem embalava toda a parte de infra, de TI do TJ, era a Procergs, né? E aí eles acharam que a Procergs era muito cara, ineficiente, né? Não que vocês já não ouviram isso em outras esferas. E aí resolveram contratar no mercado uma empresa moderna, eficiente. Resultado, a empresa moderna, eficiente, o que aconteceu? A pergunta é, a culpa é da empresa? Eu vou dizer, em grande parte, não. Por quê? A culpa é da não. Por quê? O cara acha que ele, contratando no mercado, ele vai pegar alguém que está preocupado com as coisas dele. Não, alguém que está preocupado em prestar o serviço que está ali no contrato e receber, e ponto. Entendeu? Se não tinha backup no escopo do contrato, o problema não é do cara. Entendeu? Não é ele que vai dizer assim, ó, meu filho, você está esquecendo do backup. Botou a licitação, o cara participou e não está no escopo, o problema é de quem está dando. Entendeu? E é isso que, se você começar a estudar um pouco de direito administrativo, você vai ver que as estatais, elas existem para apoiar a missão máxima do Estado. Claro que a gente sabe que tem muita estatal que não deveria existir. Mas, assim, tem outras coisas que quando falam assim, não, porque a gente tem que contratar no mercado. Putz, já sabe que é problema. É problema. Porque grande parte do pessoal no serviço público não sabe comprar. Tá? Não sabe comprar. Vamos voltar aqui. Então, vocês entenderam, então, como funciona o nosso servidor de DHCP. Tá? Então, para a gente poder configurar um serviço de DHCP no CentOS, a gente vai instalar um pacote que é o pacote DHCP. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o nosso login. Tá? Vamos testar se tem conectividade com a internet. Temos. E vamos, então, instalar o pacote do DHCP. Então, instalado o pacote do DHCP, a gente vai ver o seguinte. Todos os arquivos de configuração do DHCP, eles estão dentro do /etc/DHCP. Tá? Então, a gente tem
esses clientes, esses arquivos aqui. A gente tem os arquivos porque não se esqueçam que o nosso equipamento ele pode ser um cliente, mas ele também pode ser um servidor. Por isso que a gente tem o DH Client e o DH Client Exit Hooks aqui, tá? Isso aqui são os arquivos de configuração de cliente, e tem esses dois arquivos aqui, que é o dhcpd6.conf e o dhcpd.conf, tá? O nosso foco vai ser em cima de IPv4, então nós vamos trabalhar com dhcpd.conf. Se a gente for dar uma olhada nesse arquivo aqui, ó, dhcpd.conf, tá? Vocês vão ver que ele tem um monte de coisa, ou seja, nada. Se vocês quiserem partir de alguma coisa, dentro do user share doc dhcp, alguma coisa, dhcpd.conf.example, a gente tem, tá? Se vocês quiserem partir de alguma coisa, vamos copiar esse arquivo. Share doc. O que eu vou fazer? Vou copiar o arquivo de exemplo aqui para dentro do meu diretório para a gente dar uma olhada nele. Como é que esse cara está organizado? Olha lá. Aqui a gente tem um monte de parâmetros, um monte de coisas que nós podemos configurar, tá certo? Então, tá aqui, ó. Professor, a gente vai ficar usando o Diga. CentOS até o fim do semestre? Não. Metade é Linux, metade é Windows. Ah, tá. Por? Não, é só uma pergunta mesmo, porque... Mas toda pergunta tem uma motivação. Nossa, eu desconheço meu hate perante ao Linux e eu estou esperando chegar ao fim do Linux. Por que tanta mágoa nesse coração? Linux é um sistema operacional aberto, portável, tem para todas as plataformas, ele economiza recurso, ele funciona, ele é seguro, cara. Na verdade, o Linux, ele até o colega falou aí que daqui a pouco o Windows vai ser Linux. Na verdade, o Linux já está sendo Windows, né? Por quê? Eu estava vendo uma matéria, esqueci o nome do canal ali, um técnico de informática, sei lá, esqueci o nome do cara, não é mais técnico, tem outras graduações, outras certificações. Ele falou que tem uma versão que teve colaboração da Microsoft. A última versão do Linux. Eu vou recuperar, descobrir quem é, descobrir qual é a... Eu não sei se vocês sabem, né, mas existe o WSL, que é o Windows, WLS, né, é o Windows Linux Subsystem. Vocês já viram isso, né? Não, é WLS. O que acontece, ó? Exatamente isso que o Antônio está dizendo aqui, né? É WSL? Não, é WLS, não é? Windows Linux Subsystem Linux. Windows Subsystem Linux, né? Isso. Bom. Amigo do Docker. Exatamente. O que eles fizeram? Eles fizeram uma integração, né, do kernel do Linux com o Windows, né? Então, na verdade, esse cara aqui, ele é uma Gambitech, né, que para poder viabilizar a utilização, por exemplo, do Windows como servidor de Docker, né? Então, eu acredito piamente que o futuro é de um sistema operacional baseado em Linux, né, ou Unix-like, com aplicações, com as aplicações corporativas que a Microsoft desenvolve. Na verdade, a Microsoft ela foi na contramão da história, né, porque
o próprio Steve Ballmer, ele já admitiu esse erro. Quando a Microsoft tinha que ter se aproximado do Linux, ela armou uma guerra, né? Eu botei o link ali sobre Uhum. esse é o canal do Babu, ele tá falando ali sobre a pirataria do Windows, algumas coisas, a desvantagem de ter pirataria, mas ele chega a falar sobre o Linux, alguma coisa assim. Mas eu não lembro se é nesse vídeo ou se é no outro. Depois vamos dar uma olhada aí. O naipe do cidadão, né? Depois a gente vai dar uma olhada no vídeo aí, tá? Olha o naipe do cidadão. Quem falando? Ah, tá bom. Eu tô bem arranjado, né? Vamos lá. Onde é que eu parei? Ah, sim. A Microsoft, ela se afastou do Linux. Você sabe que, Antônio, que eu ainda tenho um pouco de reticência com o Docker, né? Principalmente pelas aplicações que elas já vêm embaladas, né? Não que eu não goste. Eu acho que aqui eu tenho instalado. Não, não tenho. Opa. Pronto. Isso sim, funciona na minha máquina, né? É só mandar a máquina. Eu estava vendo aquela vida de suporte esses dias e tinha o cara falando do funcionar na minha máquina. É. E tá tudo certo, né? Um cliquezinho e tá tudo lindo. Mas até esse negócio, o problema é que também você não sabe como é que o cara organizou a instalação da aplicação. Nós tivemos um problema. Eu vou te dizer que migrar não é difícil, cara. O problema que a gente teve, por exemplo, a gente implantou o Nextcloud que estava lá no repositório. Ah, beleza, começamos a usar, cara, deu uns bugs violentos, daí daqui a pouco a VM, na verdade o banco, ele não estava tunado para como é? Para um ambiente com maior demanda. Ele não estava tunado para um ambiente com maior demanda, a gente teve que fazer uma gambiarra violenta para poder ajustar o banco para ele conseguir trabalhar com, sei lá, 50 mil registros, porque estava limitado em 1.000, era uma coisa assim. E perdemos dado, foi uma baixaria. Mas também depois que a gente ajustou... Não, mas o Nextcloud não é aplicação antiga, pô. Não fugindo muito, professor, só falou em gambiarra aí, mas eu só... Gambitech. Mas eu não vou fazer isso no positivo porque é capaz de explodir, né? Eu nem vou tentar fazer isso. A VM, ela roda também, por exemplo, é o Windows, mas a VM roda o macOS, né? Ou é impossível? Sim. Não, sim. Até, deixa eu ver aqui, o Oracle, se você quiser instalar o OS X, Não, ele emula todo. Eu passei, o mais próximo que eu passei de um macOS foi, nem foi macOS, foi, mesmo,
mais próximo do iOS que eu passei foi tirar uma foto do iPhone da minha irmã. Foi assinado. Assim, eu fui usuário de Mac quando vocês não eram nascidos, pelo menos a grande maioria. Eu tive um Power Mac 8500, rodando o Mac OS 9.2, sei lá o que é. Aí depois começaram a aparecer os Linux para PowerPC. Aí eu usava não me lembro agora, era uma distribuição de Linux baseada no Red Hat que era para PowerPC. Aí depois a máquina ficou muito velha, eu tive que mandar para descarte. E depois eu fiz um Hackintosh num netbook da Dell meu, que eu rodava isso há muitos anos, eu rodava o Snow Leopard. Eu usei um bom tempo essa máquina rodando o Snow Leopard. Não vou dizer que eu até gosto de OS X, porque ele junta um pouco dos dois mundos, né? Ele é um Unix, que você pode abrir um terminal, né, e interagir com o sistema operacional, mas ele também tem uma usabilidade e uma apresentação agradável. E aí, agora, não muito tempo, que eu comprei um iMac velho lá, instalei Linux, aí estava usando Linux, um dia eu resolvi testar para ver se eu conseguia instalar o Catalina, instalar o Mojave, instalei o Mojave, consegui atualizar para o Catalina e achei bem legal, usei durante um bom tempo. Tá? Mas agora agora com o Big Sur eu desgostei e estou usando só Linux nos Mac também. Isso. Vamos lá. Vamos configurar o nosso servidor de DHCP. Tá? Uma das coisas que a gente tem que ter, cadê? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: eu tenho as seções de configuração gerais, eu tenho a seção de configuração de subredes e grupos. Eu também tenho as seções de configuração de pool, que eu esqueci de colocar aqui na apresentação. Tá? Uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês é que tem umas desgraças de uns ponto e vírgula aqui nos parâmetros de configuração, que se vocês errarem um ponto e vírgula desse aqui, não vai levantar o serviço e é um inferno para debugar. Tá? Então, prestem sempre atenção. Quais são os itens importantes dentro das nossas, das nossas configurações? São os options, né? O option domain name server, que são os servidores de DNS, e o option routers, que são os gateways. O gateway é o gateway que eu preciso configurar. Eu tenho alguns itens aqui que não são tão importantes, mas que se eu precisar fazer algum ajuste, eu posso utilizar. Por exemplo, o default lease time, que a gente estava falando, né, do tempo de empréstimo, e o maximum lease time, o max lease time, que é o tempo máximo que um endereço vai ficar emprestado para um determinado host. Tá? E a option domain name é que a gente vai ver depois, sempre que eu não especificar um nome de domínio, ele vai agregar esse nome de domínio à configuração da estação. Shows? Aí. Vamos lá. Então, vamos configurar o nosso servidor DHCP. Né? Deixa eu pegar aqui, lá nas nossas apresentações. Aqui, cadê? Não está aqui. Está aqui.
Então, essa aqui era o nosso diagrama de rede. Vocês lembram disso aqui? Sim, né? Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos olhar para o nosso diagrama de rede aqui e pensar em como que nós vamos configurar o nosso servidor de DHCP. A partir do momento que eu disse que esta aqui é a minha rede interna, vamos usar aqui, tá? A partir do momento que eu disse que esta aqui é a minha rede interna, eu tenho que pensar o seguinte. Esta aqui é a minha internet. Esta aqui é a minha rede interna. Botei o meu servidor aqui. E eu preciso... Opa, eita. Eu preciso configurar ele. Acho lindo quando ele faz isso comigo. Então, eu tenho uma placa de rede que ela está ligada na internet e eu tenho outra placa de rede que está ligada na minha rede local. Não é isso? Vamos lá, vamos olhar na VM. Olha só, eu tenho a EMP0S3, que ela tem o endereço 10.0.2.15, que está configurado de forma dinâmica. Então, esse aqui é meu endereço da internet. Tá? E a EMP0S8 é o meu endereço da minha intranet. Eu já configurei o endereço 192.168.20.1. Então, quer dizer que aqui esta interface, a EMP0S8, com endereço 192.168.1.21, com máscara de rede 255.255.255.0. Esta aqui é a nossa interface EMP0S3, com endereço por DHCP, e eu não sei, ou não preciso saber desse endereço, beleza? Então, esse aqui é o meu endereço de saída, e ele pouco importa para aqui, para minha rede interna. Só que a partir do momento que eu preciso configurar a minha rede interna, eu tenho que botar nesse cara aqui, tá, um servidor de DHCP. Tá? Então, este cara aqui precisa de um servidor de DHCP. Para quê? Para que a gente consiga entregar endereço de forma dinâmica para as minhas estações, tá certo? Então, eu tenho aqui as minhas estaçõezinhas aqui, tá? E eu preciso dar um endereço que permita que ela se fale. Preciso fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram como é que calcula o endereço de rede? Hein? Fugiram já? Né? Esqueci, Sumiram? tentando lembrar aqui. Tentando lembrar, ensinaram no técnico. Aí no semestre passado eu vi também como você calculava, esqueci. Aquela coisa, é a curva de esquecimento, né? Ai, ai, ai. Vocês estão fazendo tecnologia de rede? Cara, rede, cálculo de endereçamento de rede tem que ser um negócio ali, ó. Pensou, tem que estar na mão. Pensou, tem que estar na mão. Sim, não é algo complicado, não é tão complicado assim, não é algo de fórmula e Bhaskara e o caramba. Aquelas coisas. Não. Não, é Ah, bem. não.
Bem feito. Matheus colocando calculadora. Ah, que coisa feia. Vamos fazer um exercício rápido aqui, ó. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que ter na cabeça é que o endereço IP nada mais é, aquele endereço que a gente vê em números decimais, nada mais é do que uma representação de um endereço de um numeral binário. Vocês concordam comigo? Sim. Sim, beleza. Então, para a gente converter um número decimal para um número binário, como é que eu tenho que fazer? Qual é a estrutura de um endereço IP? Tem que. É aquela. Agora eu tô tentando lembrar aqui a conversão de números binários. Tá. Então eu posso. Vamos. Esqueçam que vocês aprenderam. O tio vai ensinar um negócio aqui que é bem fácil. Tá? Vamos pensar o seguinte: quando a gente fala de. Isso, Matheus. São 32 bits e 8 bits por bloco. Isso quer dizer, então, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então eu tenho 8 números binários divididos em 4 blocos. Então eu tenho 32 bits representados aqui. Tá? Então, cada um desses caras aqui, ele pode ter duas possibilidades. 0 e 1, não é isso? Sim. Beleza. Tá? Ok. O que que acontece? Vamos olhar esse cara aqui, esses caras aqui, da direita para a esquerda. Tá? Então, eu vou pegar aqui 8 bits. Tá? Esses caras aqui. Como é que a gente conta até 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Literalmente, não. Aí. Isso. Aqui. Real, né? 9. O que que vem depois do 9? No caso aí é o 0. 0. O que que... Não, o 0 está aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que que vem depois do 9? Aí vem as letras, né? Não. É Sim. decimal. Decimal. O 10. que que vem depois do 9? Eu tô vendo da representatividade. 10. É letra, né? Não é letra? Não. Não? Depois do 9 vem o 10. 10, não. Tá. A pergunta é, por que que depois do 9 vem o 10? Porque tá em decimal. Ok? Mas o que que significa o 10 para vocês? É a base numeral. E isso quer dizer o quê? É exatamente isso. Mas o que que isso quer dizer? Que ele vai até esse número e repete o comportamento. Chegou a travar. Vamos melhorar isso. Não sei se para vocês também, mas para mim o sobrou um robô. Travou tudo. Ele caiu. Alô? Voltou. Voltou?
Tá? Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim. Não, mas tava ok, aí caiu. Tá, vamos lá. Vamos seguir o baile aqui. Eu parei aqui. Eu perguntei, por que depois do 9 vem o 10? Aí, ó, viu? Vocês ficam escrevendo, eu voltei com o chat aqui, ó, viu, Antônio? Tá? Por que depois do 9 vem o 10? Porque É a decimal. representação dos números, isso quer dizer que quando eu tenho um número de base decimal, quer dizer que eu estou usando um universo, eu estou usando um conjunto de 10 números para representar todos os números possíveis. Não é isso? Entenderam isso? Sim. Então, é do 0 até o 9. Tá? O que acontece? Quando o meu universo, tá, de números ele acaba, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar de novo. Tá? Entenderam isso aqui? Sim. Então, o que eu tenho que botar na cabeça? Tá? Que no sistema decimal, todo o número que é representado na coluna mais à direita, no grupo dos inteiros, ele é vezes 1. Todo o número que está na segunda coluna, ele é vezes 10. E se ele estiver na terceira coluna, ele é vezes o quê? Vezes 100. Tá? Então, se eu tenho um número aqui, eu tenho 1 vezes 100, que dá 100, mais 1 vezes 10, que dá mais 10, mais 1 vezes 3, que dá 3. Então, eu vou ter 3, 1, 1. Não é isso? Concordam comigo? Entenderam onde a gente chegou aqui? Bora, reajam. Aqui eu preciso que vocês não desgrudem. Se eu tenho este número aqui, eu tenho 1 vezes 100, 1 vezes 10 e 1 e 3 vezes 1. Na base decimal,
Não, não é a sequência. Na base decimal, quando eu represento um número como este aqui, 2.310. O número que está mais à direita, ele é vezes 1. Este aqui, imediatamente à esquerda, é vezes 10. Este cara aqui, ele é vezes 100. E esse cara aqui é vezes quanto? 1000. Isso. Tá? Então, na verdade, eu tenho 2 vezes 1000, 2000. Mais 3 vezes 100, 300. 300. Mais 1 vezes 10, E 8. mais 0 vezes 1. É 0. Né? É 0 ali, acho que é 8. Não, é 0. É um 0. 0 vezes 1, 0. Então, eu tenho lá 2.310. Entenderam o princípio do arranjo, né, numérico? Sim, agora ficou claro. Tranquilo. Ok. A partir do momento que vocês entenderam isso aqui, tá, fica fácil de pensar em qualquer base numérica. Quando a gente fala de binário, qual é o meu universo de representação numérica? 1 e 0. 0 e 1. Né? Então, se eu começar a contar, eu vou ter 0 e vou ter 1. O que vem depois do 1? Ok? Vem 0. E depois? Mas eu preciso fazer o quê? Cada vez que eu termino o meu conjunto, eu tenho que dizer que o meu conjunto, eu preciso sinalizar que eu terminei o conjunto. E aí o que acontece? A gente pode representar esses caras dessa forma aqui. Tá? Aí, aqui, 1 e 1. O que vem depois aqui? 1, 1, 0. Não, 1, 0. 0, 1. Isso. Não, 1, 0, 0. Isso. Sim, Depois, 1, 0, 1. 0, 1. Depois, 1, 1, 1. 0. Depois, 1, 1, 1. E depois? Vem 1, 0, 0, 0. E aí eu vou entrar com a repetição disso aqui. Não é isso? Sim. Né? E aí, aqui, se a gente for representar com 4 algarismos, vai ser 0. Não é isso? Então, quando a gente usa 8 bits para representar endereços de rede, tá? E a gente converte esses 8 bits, tá, em número decimal, nada mais é do que eu fazer isso aqui. Este número aqui, eu estou usando quantos bits para representar? 4. Né? E esse número aqui? 8. Quer dizer, então, que esses 8 bits, eles podem ser convertidos, de alguma forma, para a base decimal. Não é isso? Ok? A base decimal, ela tem quantos... desculpa, a base binária, quantos números possíveis eu consigo representar? Não, em binário, desculpa. Com um conjunto de binários,
quantos números unitários eu consigo representar? Não. Quantos números eu consigo representar com um bit? Dois. 0 e 1. Um. Então, quer dizer que essa coluna bem à direita é vezes 2. Aliás, desculpa, ela é 1, né? Desculpa. Então, 1 vezes 1 é 1 e 0 vezes 1 é 0. Não é isso? Quantos números eu... Depois, deixa eu melhorar a explicação aqui. 0, 1. Qual é o valor máximo que eu consigo representar com os bits à direita? Com esse bit, esses dois bits aqui. Qual é o valor máximo? Não. Com os bits à direita, esses dois aqui, 1. Então quer dizer que essa coluna aqui, tá? Eu vou multiplicar por 1. Quantos bits eu consigo representar? Qual é o número máximo de bits que eu consigo representar com essa... Aqui na segunda coluna, qual é o maior número que eu consigo representar com 2 bits? 3. 3 menos 1? Qual é o número máximo que eu consigo representar com 3 bits? Seis? Não, desculpa, são 6 números. 7. 3 bits, 7. 7 menos 1? 7 menos 1? 6 menos 2? Qual é o número que eu consigo, o número máximo que eu consigo representar com 4 bits? Hum? Não. Não, Matheus. Não. 2 traves aí. 18. Não. 15, Dom Guilherme. 15. Tá? Então quer dizer que 15 menos 1 dá quanto?
Menos 2. Menos 4. Entenderam a malandragem? Cada posição que o bit está, ele representa uma grandeza numérica. Tá? Então, você sabendo disso, fica muito fácil. Uma dica que eu vou dar para vocês: se termina com 1, é número ímpar. Tá? Então, não podia ser nem 14, nem 16. Tá? Provavelmente, Matheus, você se embananou aqui quando falou 16, por quê? O Andrei, mas é fácil. É fácil. Não, é que, na verdade, o que você pensou? Com cada bit, ele pode assumir 2 valores, né? Então, na verdade, se a gente for pensar em combinação numérica, isso aqui é 2 vezes... Possibilidades, né? Vezes 2, vezes 2. Então... Opa! Então, 3 bits é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. São 16 números possíveis, mas 0 é número. Então... Vai do 0 ao 15. Vai do 0 ao 15, pequeno gafanhoto. Entenderam a malandragem? Yes. Então, Andrei falou ali, ó, converter para octal. Octal são quantos números? 8. O que vem depois do 7? 8. Não. Não. Octal? 0. Opa, 0. 10. O 10. Assim, é decimal. O que vem depois do 17? Não, o 20. Se o meu universo ele é de 8 números e eu vou do 0 a 7, Entendi. Então, agora o próximo seria de... ir até o 27, depois do 30 até o 37 e assim isso. sucessivamente. E depois do 77? Boa. Vem o 80. Não. Não, que é o octal, né? Esse aqui é o último número do conjunto? Sim. Esse aqui é o último número do conjunto? Sim. E aí? 0. 100. Ou 0. 100, né? Ha. Entenderam? Hexadecimal, mesma coisa. O que vem depois do 0? Qual que é esse? Hexa. Hexadecimal são 10 números. E as 10 letras? números e 6 letras. 6 letras. A, B, C, até o... F. O que vem depois do F? Alguma coisa. O que vem depois do F? Se acabou o conjunto vezes 16, né? Vezes 1, né? Quando acaba o meu conjunto, o que eu tenho que fazer? Começa no 20? Não.
Ou então, não sei. Vem 10. Porque a coluna da direita, Ah, tá. a coluna da direita, ela acabou. O universo. O que eu tenho que fazer? Boto um 1 na coluna imediatamente à esquerda e reinicio. E vai até um F. Aí eu vou até um F, exatamente. Depois de um F vem O 20. o 20. Até o 2F. E depois de 9F, Vem o 100. não. O que vem depois do 9? O A. Então, depois de 9F vem? 10A. Não. Pô. Um. A. O quê? A0. Tá. Isso. E assim vai indo E até aí, chegar o FF. depois do AF vem? O B0. Isso. Até Depois do chegar o depois do CF vem? D0. E depois do FF? Aí vem o 10A. Pô, não faz assim. Não, tô brincando. Depois do FF vem o quê? Deixa eu ver. Ele volta no 0. Só que o que eu tenho que fazer? Colocar mais um à esquerda? Isso. Depois do FF é 100. Tá, eu falei 100, tu disse que não era. Não, você falou 0. 100? 100? Ah, então não entendi. Mas é. Depois do FF vem o 100. Cauê, tu é suspeito, né? Tu sempre vem com esses papinhos aí. Então, depois do FF vem o 100. Então, se eu tiver um F0, aliás, um AF, oba, valeu. Um AF, depois de um AF vem o quê? Um B0? Um B0. Converte café para binário. É. Só que não se esqueça o seguinte, que hexadecimal, tá? Cada número pode representar quantos bits? Não. Não. Se eu tenho de 0 a F, quer dizer que eu tenho quantos números? 16? Exatamente. 15 ou 16? Então, eu tenho 16, mas o último número decimal é 15, Sim. tá? Então, o F é igual a 15. Isso quer dizer que cada item desse aqui, ele representa quantos bits? Por que a gente usa hexadecimal? Porque hexadecimal, com 2 letras, eu consigo representar 8 bits. Entenderam a malandragem da matemática? Entenderam a malandragem da matemática? É muito legal. Quando a gente enxerga como é que os números eles se organizam, fica tudo muito mais fácil. Então, seguindo isto aqui, ó, tá? Que eu mostrei para vocês, o que a gente pode fazer? Olha a barbada que o tio vai dar para vocês.
Tá? Bota no Excel. Essa coluna é vezes 1. Essa coluna é vezes 2. Essa coluna é vezes 4, vezes 8. Essa é vezes 16. Essa é vezes 32. Essa é vezes 64. E essa é vezes 128. Tá? Quantos bits eu tenho aqui? 8. Vou botar aqui 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Se eu quiser converter um número em binário, por exemplo, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Se eu quiser converter esse número aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar, eu tenho que somar, né? 128 com mais 64, com mais 8, com mais 2. Tá? Então, aonde eu tenho bit 1, eu multiplico pelo número de equivalência, tá certo? Então, se eu quiser gerar uma tabela que converta, né, automaticamente, eu faço o seguinte, eu faço, isso aqui vai ser igual a isso vezes isso, e aí, opa, tá? Olha lá, ó. E aí, eu vou indo, né? Mais isso vezes isso. Alguém sabe por que eu estou colocando dólar ali? Não estou vendo o chat. Se vocês quiserem, falem no áudio aí. Olha que coisa linda! O que eu fiz aqui? Eu criei uma fórmula que ele multiplica esse por esse, soma esse vezes esse, e aí soma esse vezes esse, e soma esse vezes esse. Então, se eu quiser saber, se eu quiser converter um número binário em decimal, é só eu fazer isso aqui, tá? Então, eu boto qualquer número aqui, ó, ele vai me dando. Então, o 158 é 1001111, tá? Então, 11000000192. Olha a barbada. O máximo é 255, né? Então, o máximo é 255. Então, se eu tenho 8 bits, 1111, quer dizer que eu tenho 255. E vocês já viram esse número em alguma coisa. Em quê? Na máscara. Na máscara. Máscara. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aproveitando essa barbada que o tio deu aqui, vamos converter o seguinte número, o seguinte endereço
decimal, aliás, desculpa, em binário. Como é que fica isso aqui? Vamos lá. 128 mais 64, 192, né? Cento e 128 mais 32 mais 8. Aqui 20, 128, 62, 16 mais 4, né? Então pulo 8, 4. E 1. Então, esse endereço de rede que nós configuramos na interface interna do nosso servidor, tá? Em binário é isso aqui. Olha que legal. Qual é a máscara de rede que a gente configurou no nosso servidor? Como é que é a máscara de rede em decimal? É 255, 255, 255, era zero, não lembro agora se era zero, é zero, né? 0. E eu vou dizer por quê. Então quer dizer que... Não, é 254 não. Não, fio. Não, mas eu acho que na prova era barra 27. Ah, bom. É que o Matheus está confundindo. É na prova era barra 27. Não. Agora. Não, agora é Então, barra assim, 24. Beleza. Então a gente viu que 255 é... Opa. É zero. Pergunta. O que isso parece para vocês? Em que sentido? Por que eu chamo máscara de rede? Para mascarar a rede. Ok. Onde é que eu mascaro a rede? No DNS? Não. Não. Onde é que eu mascaro a rede? Por que chama máscara de rede? Porque aqui quer dizer o seguinte, ó. Nos bits que tem a posição, tá? Nos bits que eu tenho aqui, a posição, no meu endereço, tá? Nos bits aqui, que eu tenho a posição, que na máscara de rede está marcada com 1, quer dizer, então, que eu estou indicando que a máscara de rede, ou seja, o endereço da rede, ele é dado por esses bits aqui. Então, todos os endereços que começarem com esses bits aqui, ó, eles farão parte do mesmo grupo. Tá certo? Então, todos esses caras fazem parte do mesmo grupo. Opa, tio, estamos falando de binário, tu está me botando, fazendo coisa aí de estagiário. Tá? Então, todos esses endereços aqui fazem parte da mesma rede.
Por quê? Porque na máscara de rede, os bits que indicam a rede todos são iguais. Qual é o último endereço que faz parte dessa rede aqui? Essa é barbada, essa perguntinha. Tô dando uma revisão de redes fodida para vocês, né? Tá dizendo em decimal ou em binário? 254. Não. O último endereço aqui... Ah, tá. E eu 255 também? Não? Não é isso aqui? Sim. Então, este aqui é o primeiro endereço do meu bloco de rede. E esse aqui é o último endereço do bloco de rede. O endereço que vem antes desse está em outra rede. E o endereço que vem depois desse está em outra rede. Concordam comigo? Só relembrando, professor, aí no caso entra aí as classes também a classe de endereçamento, endereço IP, uma V2 ou é outra parada? As classes de endereço, na verdade, foi uma padronização que fizeram em 1900 de outubro, tá? Em relação à máscara. Tá? As redes por classe diz o seguinte: todos os endereços que começarem com bit 1, né, até zero a 127. Isso. Todos os endereços que no primeiro octeto, tá, eles começarem com 0, tá? Ou seja, de 1 até 127, eles são endereços de classe A. Isso quer dizer que a máscara utilizada será uma máscara de 8 bits, ou seja, 255.0.0.0. Todos os endereços que começarem com 10 até eles são endereços de classe B. Opa. Ou seja, eles vão receber 16 bits de máscara. E todos os endereços que começarem com 11 com 110, desculpa, acho que é isso, né? Ou seja, de 192 até 32, 95 menos... Agora bugou aqui. 15... 31, 192 mais 31, 223. Eles vão ser endereços de classe C e vão receber 24 bits de máscara. Entenderam?
essas são as redes por classe. Isso é uma padronização que foi lá no começo, né, da distribuição dos endereçamentos de rede, tá? O que, depois de um tempo, passou a não fazer mais sentido. E aí nós começamos a ter sub-redes, né, onde eu começo a dividir com um número de bits que ele já não é mais bonitinho assim, né, em cada octeto. E aí a gente começa a usar uma notação que é o que nós chamamos de CIDR, tá? Que é essa notação que a gente usa barra alguma coisa. Por exemplo, eu coloquei no 92.168.20.0 barra 24. Quer dizer, então, que eu tenho 24 bits de máscara, o que automaticamente transforma isso aqui num classe C. Eu poderia usar 23 bits de máscara. Então, eu tiraria um bit, né, do terceiro octeto. Eu poderia usar 22 bits de máscara e eu tiraria mais 2 bits do terceiro octeto. Tá? Então, a malandragem é essa. A máscara de rede, ela é um marcador. Ela indica quantos bits do endereço eles indicam a rede. Porque a rede é que nem um prédio. O endereço da rede o prédio é na Avenida Oswaldo Aranha, número 500, tá? Então, lá naquele prédio tem um monte de apartamentos, mas o endereço do prédio é um só. A única coisa que muda é o número do apartamento. Então, essa parte aqui que é marcada pela máscara, né, que é indicada pela quantidade de bits na máscara, né, ela indica qual é o número o endereço do prédio. Né? E aqueles bits que na máscara eles são marcados como 0 é o endereço do apartamento, é o número do apartamento, tá certo? Nós temos 2 endereços que eles são reservados, que é aquele aonde na parte eu esqueci de falar um negócio, né? Essa parte que é indicada pelos bits 1 na máscara, né? Vamos pegar uma máscara de 255 bits aqui, ó, de 24 bits aqui. Já estou queimando fosfato. É foda, né? Tá? Então, a máscara de rede, ela é isso aqui. Então, quer dizer que aqui, ó, essa parte do endereço, aqui, ela representa o que a gente chama de NET ID. Esse aqui é o identificador da rede. E essa parte aqui, tá, é o que a gente chama de host ID, que é o identificador da estação, do host. Tá? Então, aonde tem bit 1 é NET ID, aonde tem bit 0 é host ID. Tá? Se eu mudar essa máscara para isso aqui, quer dizer, então, que esse bit não faz mais parte da rede. Ele faz parte do host. Só que aqui a gente tem um ponto que separa. Por quê? Porque esse bit aqui, ó, que a gente roubou para mudar a máscara, ele é do terceiro octeto. Então a minha máscara ela não vai ser mais 255. Por quê? Porque eu tirei um bit mais à direita. Então ela vai ser uma máscara 254. E aí o que vai acontecer é uma coisa bem interessante. Porque o meu primeiro endereço da rede vai ser um 92.168.20.0. Mas o meu último endereço da rede, ele vai ser qual? Qual é o último endereço da rede aqui? Pra vocês acordarem.
Vamos converter isso aqui? 192, 168 mantém. O último octeto está cheio de 1. Então, O que mudou? Mudou o meu terceiro octeto. Não, Matheus, você esqueceu de... Você esqueceu desse cara aqui. Então, se aqui era 20 e aqui eu adicionei mais um bit, quer dizer, então, que o último endereço de rede é... Aí, aquela perguntinha capciosa, né, que o professor adora meter no meio da... Quer dizer, então, que 192.168.21.0, isso aqui é um endereço reservado ou posso entregar para uma estação? E aí? Responde? Bora. O que vocês acham? Eu posso entregar esse endereço para uma estação? Matheus, eu vou responder a sua pergunta. Depende da máscara de rede. Se a minha máscara de rede ela for uma máscara de 23 bits, ou seja, 255, 255, 2540, 192, 168, 210, vamos olhar, tá? Vamos converter. Nesse caso é a rede, né? Porque vai até o 21255, então acho que pode entregar. Sim, Só exatamente. não poderia entregar o 220. Não, mas o 220 é outra rede. Porque É. o último endereço é 21255. Isso. Mas o 210, ele está aqui no meião, cara. Ele está no meio. E se a gente converter ele... Se a gente converter ele é isso aqui. Quer dizer, então, que no host ID, ele tem tudo 0 ou tudo 1? É tudo 0 ou tudo 1, essa sequência aqui? Não, vocês não vão demorar para responder isso aqui, né? Essa sequência que eu marquei aqui, é tudo 0 ou tudo 1? Acho que sim. Até aumentei. É tudo 0 ou tudo 1 aqui? Não pode ser tudo 0, né? Só tem 0 ou só tem 1 aqui onde está em verde? Aí tem 1 e 0. Se não é tudo 0, porque quando no host ID todos os números são 0, isso aqui é o endereço de rede. E quando no host ID todos os números são 1, esse aqui é o meu endereço de Broadcast. Qualquer número que eu tiver entre esses dois é número de estação. Então, aqui, tem tudo 0 ou tudo 1? Não. Por quê? Porque eu tenho um bit 1 aqui e um monte de bit 0 aqui. Tá? Se eu converter esse binário para decimal, ele vai ser isso aqui, ó. Mas ele é um endereço de estação.
Então, por isso que eu estou chamando a atenção para vocês. Tudo depende do endereço do endereço da rede e a máscara. A máscara é quem dá as tintas nesse caso aqui, tá bem? E ela só serve para a gente ajustar a quantidade de endereços possíveis. Quando a gente fala de um endereço de classe C, é muito fácil, porque ele começa no 0 e termina no 255, e eu tenho do 1 até o 254 para entregar para as minhas estações. Então, teoricamente, eu tenho 256 endereços, 254 endereços utilizáveis. Então, eu posso colocar 254 equipamentos nessa rede. Então, é sempre o número máximo de combinações que os bits permitem, menos 2. Tá? Quando eu diminuo, né, a máscara de 24 para 23, eu estou botando um bit mais. Então, a possibilidade é 256 vezes 2, ou seja, eu tenho 512 endereços. Tirando o endereço 0000 e o 111, que é o endereço de rede e broadcast, eu tenho 510 endereços que eu posso entregar para minhas máquinas. Então, mudando um bit na máscara, eu dobro o tamanho da minha rede. Entenderam a malandragem? Sim. Então, esse que é o lance. Por que eu tive que dar essa revisão de rede aqui? Por quê? Porque a hora que a gente for configurar o nosso servidor de DHCP, a gente tem que saber o que está fazendo, entendeu? Para não fazer caca. Show? Então, quais são os endereços que eu posso entregar para a minha rede 192.168.20.0? Voltando aqui, ó. Para essa rede aqui, quais os endereços que eu posso entregar? Hein? R$ 254? Sim, 254. Mas eu tenho um porém. Eu posso dar o 1 para uma estação? Não. Não. Por quê? Porque é rede. Não. Porque onde Por que eu não é posso onde dar ele o começa. RIM? Já é o meu é. servidor. Então, o que normalmente a gente faz? A gente cria um pool de endereço para entregar para a rede, mas normalmente ele é bem limitado, tá certo? Por quê? Eu preciso saber quantos equipamentos eu vou colocar na rede. Ah, eu vou colocar, sei lá, 20 equipamentos. Eu não preciso dar 200 endereços. Se eu criar um pool de 60 endereços, é mais do que suficiente. Vocês concordam comigo? Sim. Então, se vocês concordam comigo, vamos voltar aqui à vaca fria. Então, vamos criar o nosso servidor de DHCP. Agora que a gente sabe como a rede funciona, o que nós vamos fazer? A gente vai configurar o nosso servidor de DHCP. Vamos dar uma olhada naquele arquivo, o dhcpd.conf.example. O que a gente tem aqui? A gente tem domain name server, isso aqui ó, é servidor DNS, o default lease time, que é o tempo de empréstimo do endereço, tá? Bota um pouco d'água, por favor. Tem algumas coisas que são opções, né? Eu posso integrar o meu servidor de DHCP com o servidor de DNS, como o Windows Server faz, né? Normalmente, quando eu tenho uma estação que ela se registra, que ela se loga no domínio, o servidor de DHCP pega o nome dela e joga para o servidor de DNS. Tá? Se esse servidor de DHCP é autoritativo, isso aqui é para log, né? E aqui são os exemplos. Então, na rede 10.152.187.0 com máscara 255, 255, 2550, o que eu vou fazer? Eu vou entregar, vou pegar esse aqui, ó,
10.254.239.0 com máscara 255, 255, 255, 224, tá? Eu vou entregar os endereços de 10.254.239.10 até 239.20, tá? Uau! E aqui eu tenho a opção dos roteadores. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos sair do exemplo e vamos escrever o nosso próprio arquivo. O que eu vou fazer aqui? Eu posso começar com a declaração de subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0. Agora eu não. Então eu tenho que abrir os colchetes e fechar. E a chave, desculpa. O que eu vou fazer? Eu vou dar um range, vou pegar o primeiro endereço que eu quero dar para as minhas estações, que eu poderia usar, por exemplo, o 100, até 192.168.20.199. Então eu estou entregando um pool, um range de endereços bastante significativo para a minha rede. Tá? Isso quer dizer que eu vou entregar apenas o endereço IP e a máscara dentro dessa. Vamos testar esse negócio. Serve DHCPD start. Tá? Opa. systemctl DHCP status. Eu estou DHCPD. Tá? Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele diz que não tem declaração de subrede para EMP0S3, na rede 10. Então, ele vai ignorar qualquer requisição. Tá? Mas isso quer dizer, então, que o que vier na EMP0S8, ele vai aceitar, porque ele já falou que ele achou a rede 10.0. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso levantar uma máquina virtual e ligar a placa de rede na nossa rede interna CentOS aula. Então, botei esse Windows 10 aqui, ó. Vamos ver se está instalado. Tá. Então, vai inicializar ali. O que eu fiz? Eu peguei essa máquina aqui, tá? E coloquei dentro da nossa rede interna. Opa. Aquela VM, ela está plugada na rede. Se o meu servidor de DHCP estiver funcionando normalmente, o que vai acontecer? Eu vou pegar endereço dado pelo servidor de DHCP que está na 21. E qual vai ser o endereço que essa máquina vai pegar? Alguém sabe me dizer? Vamos acordar. Vamos acordar. Dentro daquele range que tu deixou, né? Tá. Se ela é a primeira máquina que eu liguei, qual é o endereço que ela vai pegar? O 101? Acho que é o final assim. 0. Eu não ouvi. Ah, o 20. Tá. Dentro do 20. Qual foi o endereço que ela pegou? Os 20 Sim. Por quê? Foi a primeira máquina que tu ligou. Isso. Tá. Qual é o primeiro endereço do range? É o 100. Sim. Beleza. Então, vamos lá.
Por que eu não tenho gateway padrão? Por que eu não tenho gateway padrão aqui? Ó. O que é o gateway padrão? Beleza, Matheus. Então ele É a entrega, saída. entrega os IP. Se é DHCP. Ele é o modo? Não necessariamente. Não necessariamente. Davi, o servidor de DHCP não necessariamente precisa ser o gateway, tá? Em redes menores, normalmente isso acontece. No nosso caso aqui, vai acontecer. Mas como o Matheus falou, o gateway é a saída da rede, tá? Então, o que eu tenho que pensar aqui? Qual é a saída da minha rede? Nessa rede aqui. O EMP ENP0S3. Então, eu tenho que botar no meu servidor de DHCP, além do range, eu tenho que dizer quem é o gateway. E qual é o endereço do gateway? O 20.1 ali. Isso, esse cara. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar aqui na minha subrede, tá? Uma opção que é existem duas maneiras de fazer isso. Eu posso colocar esse option routers fora da subrede, quando eu tenho subredes diferentes, porque o servidor DHCP ele é bastante complexo, né? Eu posso pegar, por exemplo, um bloco de endereço de placas de rede que começam com um determinado MAC e reservar um range de endereços para eles. Por exemplo, todos os equipamentos que eu sei que são de um determinado fabricante, e aquele fabricante ali, ele fornece, sei lá, catraca eletrônica. Então, eu posso dizer que se o endereço MAC começar com aquilo ali, né, eu reservo um endereço diferente. Mas tanto faz, eu posso deixar o option routers dentro da configuração da subrede, eu posso deixar fora, tá? Por enquanto, vamos deixar dentro aqui. A partir do momento que eu fiz essa configuração, eu vou lá no systemctl e vou reiniciar o serviço do DHCPD, tá? Para a gente dar uma olhada aqui no Journal Control DHCPD, a gente vai... Opa! Menos unit, eu sabia que estava faltando alguma coisa. Tá? Então, eu reiniciei aqui. Olha aqui, ó. A hora que eu liguei aquela máquina, ela recebeu um DHCP Discover de 080027023221, tá? Vamos dar uma olhada quem é. 080027023221. Tá? Então, o 023221, que é o endereço MAC da minha placa de rede desse Windows 10 virtual aqui, ele bateu e recebeu um DHCP Discover, tá? O servidor de DHCP ofereceu o 92.168.20.100, tá? Desktop. Aí ele requisitou, então, o DHCP, para o servidor DHCP o 20.100, e o DHCP falou, ok, fica com 20.100 que está tudo certo. Como eu continuo aqui sem o meu gateway padrão, tá? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que dar um ipconfig/renew. Para quê?
para que agora eu possa pegar o endereço do gateway padrão que eu acabei de configurar no meu servidor de DHCP, 9268.21. Agora apareceu. Olha que coisa linda. Tá? Beleza, consigo chegar na internet? Não, não consigo ainda por uma série de outros motivos, né? Porque eu ainda não configurei o meu gateway para fazer roteamento. Mas eu já tenho, então, a minha configuração de rede básica. Só tem mais um detalhe. Servidor de DNS. Tem algum servidor de DNS IPv4? Não. Por quê? Porque o meu servidor de DHCP não entregou. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que configurar o meu servidor de DHCP para entregar reinicio o serviço, reinicio esse bagulho aqui. E agora, olha aqui o que apareceu. A configuração do meu servidor de DHCP. Não vai funcionar porque a gente ainda não configurou o nosso DNS. Tá? Não configurou. Mas a gente tem aqui agora um servidor de DHCP com 3 linhas ali, ó, 5 linhas, né? 4 linhas e mais uma linha perdida aqui, que já consegue entregar um bloco de endereços para a minha rede. Ficou legal? Entenderam a malandragem? Beleza. Eu acabei me estendendo bastante fazendo essa revisão de rede, mas eu acho que ela vai somar muito, ela somou bastante. Eu não vou entrar em DNS hoje, tá? Eu vou deixar para a gente ir para a nossa próxima aula. Por quê? Porque o DHCP e o servidor de DNS, eles se conversam e eles precisam trabalhar em sintonia, tá? E o conhecimento que a gente precisa ter para a gente vai acabar aplicando no outro. Então eu vou dar uma tarefa para vocês, tá? Eu preciso que vocês peguem toda essa nossa aula e implantem. Eu quero que vocês batam a cabeça e façam o servidor de DHCP funcionar na VM de vocês. Tá certo? Quem tiver dúvida, me manda mensagem lá no Telegram e aí a gente vai acertando os ponteiros, tá? E assim, como a gente acabou levando muito tempo, eu não vou entrar em DNS agora, porque senão a gente vai na aula até a meia-noite, tá? Até porque o DNS ele é muito fácil de configurar, mas o conceito do DNS, ele é um negócio que a gente vai ter que bater mais um papo. Fechou? Como é que foi para vocês aí? Compartilha com o tio. Beleza, tudo isso que o senhor falou aí voltou mais ou menos à minha memória aqui, deu uma refrescada, que estava escondido lá. Eu tenho um caderno do técnico aqui que tem explicado classe por classe de endereço de máscara, eu tenho tudo anotado. Tem tudo anotado ali no caderno, é só olhar, é um caderno de 2000 e nem tão antigo assim, de matéria de 2018. Só tem que sentar a bunda ali na cadeira e revisar, né, dar uma olhadinha. Bem, que o técnico é bem direto ao ponto, é bem um arroz com feijão, né? Aí tem tudo anotado ali, eu vou dar uma revisada. Uhum. Mas vocês entenderam? Essa atividade vai ser para reforçar o que a gente aprendeu agora ou vai ser algo entregável? Não, é para reforçar. Ok. É para o senhor perder essa raiva, amolecer esse coraçãozinho em relação ao Linux. Ô, senhor, não adianta. É a mesma coisa. Linux e JavaScript, para mim, são o ódio do ódio. O JavaScript, eu já tenho uma ideia, tipo assim, ó, é que no primeiro ano de faculdade, me deram uma cadeia de 5º semestre
de ADS, que era JavaScript avançado lá, e todo mundo fazendo bagulho tranquilo, e eu quebrando cabeça lá, que era sistemas embarcados, eu acho, algo assim. Mas aí tu marchou no passo errado, né? Aí complicou. Beleza. E aí, pessoal? Ficou bem ilustrado? Vocês conseguiram se achar nessa salada de bits? Porque... Vou rezar para que o positivo funcione, senão eu vou ter que fazer no celular, né? Ai, que meleca. Mas assim, essas dicas que eu dei para vocês, principalmente para fazer conversão de base numérica, cara, se vocês entenderem o conceito, vocês podem até não lembrar direito, mas vocês conseguem deduzir tudo, entendeu? Vai levar um pouquinho de tempo ali, né, rascunhando, isso aqui vai ali, mas vocês vão chegar. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Então tá. Então, pessoal, vamos fechar por aqui. Um abraço para vocês aí e até amanhã. Né, Guilherme? Tamo aí. Amanhã é sexta. É isso aí. Então tá. Isso aí. Então, pessoal, boa noite para vocês. Ficamos por aqui. Um abraço. Falou. Falou.